Como posso saber se recebi uma chamada para o ministério? Olá, eu sou o pastor Eclésio e antes de continuar, eu quero te fazer um pedido. Assina o meu canal se você está vendo esse vídeo pelo YouTube ou me segue se você está vendo pelo Instagram ou pelo TikTok. Aproveita também e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Mas vamos lá para a resposta. No sentido mais básico, todos os cristãos são chamados para o ministério. A grande comissão, lá de Mateus capítulo 28, se aplica a todos os crentes. Além disso, todo crente faz parte do corpo de Cristo. Cumprir o próprio papel como parte do corpo, não importa qual seja o papel, significa ministrar aos outros. No entanto, a maioria das pessoas que fazem esse tipo de pergunta está realmente interessada em saber se são chamadas para um cargo vocacional de ministério como o pastorado. Essa é uma excelente pergunta. Certamente o cargo pastoral tem demandas únicas. Ao confirmar qualquer chamado, é importante primeiro examinar o seu coração e a motivação, conforme Jeremias 17:9. Você realmente sente que este chamado é de Deus ou apenas um desejo pessoal? Ou é uma tentativa de corresponder às expectativas de outra pessoa? Se a motivação for orgulho ou agradar as pessoas, você deve fazer uma pausa. Você está se sentindo chamado porque pensa que para ser mais cristão é necessário trabalhar em um ministério distintamente cristão? Os cristãos são a fragrância de Cristo. Não importa onde sirvam, você pode ser sal e luz, fazer um ministério fora da igreja ou um trabalho secular também quanto dentro da igreja ou em uma vocação cristã distinta. A culpa às vezes pode ser confundida com um chamado ao ministério. Muitos cristãos ouvem que servir a Deus requer sacrifício, o que realmente acontece, mas isso não significa que todos os cristãos são chamados para um campo missionário estrangeiro ou que tipo de ministério de que você menos gostaria, e é o que Deus está querendo para que você faça, né? Sim, viver para Cristo requer sacrifício, mas não miséria. A alegria em viver o nosso chamado. Paulo é um grande exemplo disso. Ele sofreu muito por seu ministério, mas estava sempre contente e alegre em Cristo. Veja especialmente a carta de Paulo aos Filipenses. Depois de ter certeza de que seu coração está devidamente motivado, considere seus dons e forças naturais e espirituais. Parece que isso se encaixa no ministério vocacional sendo considerado? Sim, Deus se mostra forte em nossas fraquezas e nos chama para servir com base na sua força e não na nossa. Mas o Senhor também nos deu dons e talentos para usarmos para Ele. É improvável que Deus chame alguém que não seja manualmente qualificado para ser reparador. Você é talentoso na área em que pensa ser chamado? Outra consideração importante é a sua inclinação natural. Alguém revigorado por fatos contábeis, por exemplo, provavelmente não desfrutará de um cargo pastoral. Pode ser útil para fazer testes de dons espirituais, até os testes de personalidade para ajudar a determinar seus dons e inclinações naturais. Outra área a considerar é a sua experiência. Deus nos prepara antes de nos lançar em nosso chamado. Por exemplo, na Bíblia vemos isso ocorrer com o treinamento de Davi sob Saul antes de assumir o trono, ou o tempo de Moisés no Egito e no deserto de Midian antes de tirar os israelitas do cativeiro. Existem coisas no seu passado que Deus possa usar para contribuir com o seu trabalho na sua chamada? Além disso, você deve buscar aconselhamento. Veja Provérbios 11, 14, 15, 22. Outros, muitas vezes, podem ver pontos fortes e fracos em nós que nós não podemos. É útil receber sugestões de amigos piedosos e confiáveis. Também é útil observar as reações dos outros a você. As pessoas parecem segui-lo naturalmente ou você frequentemente tem que forçar sua liderança. As pessoas são naturalmente abertas com você e compartilham suas preocupações, embora seja importante buscar aconselhamento, também é importante não confiar apenas nisso. Às vezes, nossos amigos e familiares estão errados. Veja 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. No entanto, o feedback honesto de quem o ama deve ajudar a confirmar o seu chamado. Cada pessoa tem um chamado único de Deus. O chamado para o ministério vocacional, entretanto, é particularmente público. E os que estão no ministério público são frequentemente ambos muito estimados e muito criticados. Tiago diz assim: meus irmãos,
Não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Aqueles em posições de liderança ministerial são os mais considerados os padrões mais elevados, porque estão guiando os outros. Os livros de 1º e 2º Timóteo e Tito listam requisitos para aqueles em posições de liderança da igreja. Ao determinar se você é ou não é chamado para um ministério vocacional, considere o que isso envolve. Seja corajoso e confie em Deus. Se Deus o chamou, Ele irá equipá-lo e preenchê-lo para que você possa derramar em prol dos outros. Está escrito isso em vários textos da Bíblia, Hebreus, Mateus, Efésios, Salmos, Isaías. Mas uma coisa é importante seguir em frente. Às vezes recusamos-nos a nos mover até que tenhamos certeza da chamada. No entanto, é mais fácil redirecionar algo que já está em movimento do que fazer algo se mover. Quando damos um passo de fé, mesmo que nosso passo não esteja na direção certa, Deus é fiel para nos guiar. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, então compartilhe ele, mostre para mais pessoas, assine o nosso canal e siga a gente aí nas redes sociais. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.